Bora produzir comigo? Eu tenho muita coisa para produzir. Meu freezer tá vazio e eu preciso produzir para poder vender, né? Então serão 2 dias intensos de produção e eu vou mostrar aqui tudo para vocês. A gente já começou guardando a loucinha que tava ali, né? Já deixando o que eu vou usar. Minha balança é incrível, já falei pra vocês, mas eu esqueci de colocar ela pra carregar. Então a gente vai usar ela carregando. Ainda bem que já tem uma tomada ali perto, que fica mais fácil. Gente, eu carrego ela mais ou menos a cada 2 meses, tá? Então uma carga dela aguenta muito bem. Por isso que ela é perfeita e eu amo muito ela e eu indico super, tá? Vocês sabem já, né? O esqueminha do vídeo, né? Todo vídeo tem a descrição e tá tudo lá, tá? A maioria das coisas que eu uso. Então vamos começar? A gente tem, assim, uma produção muito grande pra fazer hoje. Hoje é uma quarta-feira, né? O dia que eu tô gravando o vídeo. É uma quarta-feira, dia do jogo da semifinal da Argentina e Inglaterra. Pra quem não sabe, eu gosto muito de futebol, então eu acompanho bastante. Não perdi um jogo dessa Copa. E essa é uma das coisas que eu gosto muito da minha profissão, por trabalhar por conta, eu faço meu próprio horário. Então eu sempre eu estava me organizando para assistir os jogos, né? Mas hoje não consegui adiar a produção, vou fazer em outro horário, porque era uma produção muito grande que eu precisava fazer. Mas mesmo assim eu consegui organizar de um jeito que eu colocava massa, e a massa fica em torno de 43 minutos, então eu consegui assistir uma boa parte do jogo. Então eu consegui me organizar assim. Eu estou fazendo aqui, ó, eu já estou preparando, deixando uma no jeito e uma já na panela. São massa de ninho, tá? Pra quem quiser minha receita, tem um vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição. Aí eu uso 3 receitas, eu faço de 3 em 3 porque eu acho que é melhor. A massa não fica tão amarelada, se eu fizer com mais, ela fica parecendo doce de leite, clarinho, sabe? Aí eu não gosto muito. Então é a única massa que eu faço com 3 receitas, o resto eu faço tudo com 4 receitas, tá bom? E aí eu ajeito o fogão, cronômetro e bora! Bora pro meu escritorinho. Enquanto não começava o jogo, eu organizei umas coisas que estavam pendentes, né? E ali eu já fui ver se já tava dando ponto da massa, já deixei as coisas no jeito para poder tirar a massa. E estava esperando dar o ponto. Mas o que eu ia falar para vocês eu gosto muito de ser dona do meu negócio e escolher a hora que eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar. Na verdade, eu trabalhava, né? Vou contar uma breve história aqui enquanto eu espero dar o ponto. Aí eu já vou tirando e vou colocar toda a massa nesse plastiquinho aí. Ah, uma coisa, eu quero trocar essa pá da minha máquina, da minha panela mexedora. Está nos planos aí. Quero comprar a nova que saiu, só que é quase R$ 500, né? Mas eu acho que vai me liberar muito tempo. Eu gosto muito de liberação de tempo aqui, então tudo que eu posso comprar, eu compro, tá, gente? Eu invisto porque é tempo que eu consigo fazer mais e abaixar meu custo. É, Voltando, né? Meu pai é feirante, eu já falei aqui, e eu cresci na feira, trabalhei minha vida toda na feira, com meu pai na barraca de fruta, foi lá que eu conheci o Johnny, que o pai e a família dele também é fruteiros, né? Também tem barraca de fruta na feira. Enquanto isso, ó, já coloquei a panela lá e já fui deixando uma próxima aqui, ó, já pronta para facilitar o serviço, entendeu? Porque querendo ou não, se eu levar uns 8 minutinhos, 10 minutinhos para fazer, pegar os ingredientes e colocar tudo aí, já é 10 minutinhos que eu adianto, entendeu? Enfim, aí a gente se conheceu na feira, a gente começou a namorar, namoramos um bom tempo, noivamos e estávamos construindo nossa casa. Nós temos uma casa pela metade, nosso sonho é ainda terminar ela. E aí acabou que eu engravidei nesse meio tempo. E aí o foco foi só no bebê, no Guilherme, né? Foco completamente nele, completamente. Então eu parei de trabalhar, fiquei em casa por 2 anos, né? E só o Johnny trabalhando. Nossa vida, né, ficou bem estabilizada. Estabilizada não, estagnada, né? Porque era o suficiente só para nos manter, a gente não tinha uma projeção de vida, né? Então eu ia ter que voltar a trabalhar. Só que a gente pensou em várias alternativas.
e nenhuma se encaixava porque a gente queria mesmo assim manter um padrão de educação para o nosso filho, de tempo para o nosso filho. E foi quando eu falei, vou tentar empreender, né? E eu, e eu tentei empreender no ramo da maquiagem, eu gostava muito de maquiagem, na verdade eu gosto muito de maquiagem e não deu muito certo. Na verdade, eu já tentei empreender logo que ele nasceu no ramo da maquiagem, né? Eu vendia revistas, né? Sabe, Avon, Natura, comprava, criei uma loja online. Enfim, eu tentei empreender desse lado, mas não deu muito certo, né? E aí eu acho que quando ele completou 2 anos, eu larguei mão de tudo e desisti, né? E aí, nesse meio tempo também, gente, eu tentei fazer um canal pra mim, porque eu já falei aqui que meu sonho é ser uma youtuber, né? E eu tentei no ramo da maquiagem, meu canal era bem legalzinho, só que ele não chegou a ter visualizações assim expressivas, né? Então, gente, ó, eu já tô preparando o próximo aqui, ó, que vai entrar de beijinho. Eu vou fazer 4 massas, tá? De ninho, que são ao total 12, tá? 12 massas daquela receita que eu passei, tá? E aí eu já deixei de beijinho engatilhada ali, porque eu não sei se vai ser a próxima ou a próxima da próxima, tá? Eu acho que essa é a segunda de ninho ainda. Eu acho que é a segunda. Eu não me recordo, depois eu já vou ver já. E aí, é, eu fiz canal de maquiagem, né? Então, eu tô colocando mais uma de ninho aí. Isso. Eu fiz canal de maquiagem, me dediquei muito a ele. Só que não deu certo, tanto é que eu excluí ele, né? Bom, aí eu coloquei a massa, né? E fui lá assistir o jogo, porque obviamente, né? E aí eu voltava e terminava as coisas que tinha que fazer. É, Então, aí eu desisti da maquiagem, foi quando eu falei, não, agora eu não posso mais ficar tentando coisas, entendeu? Eu precisava tentar uma coisa e já ter um lucro, um retorno meio que imediato. E eu cheguei à conclusão, gente, que o ramo da comida, ele te dá um retorno bem rápido, bem rápido. Se você fizer algo bom, legal, as pessoas te procuram, porque as pessoas precisam comer o tempo todo, né? E aí eu falei, tá, e aí eu já vi muitos vídeos aqui no YouTube também, vários canais, sobre vendas de caixinhas de brigadeiro, né? E aí eu mostrei na verdade, de palha, eu queria muito começar com palha italiana. Aí o Johnny não ficou muito firme com isso. Eu separei essa ideia que é uma encomenda já, tá? Eu já tô preparando uma encomenda, um centro grande que eu vou fazer daqui 2 semanas, então eu já tô preparando e deixando congelado. Por isso que eu separei a quantidade que eu ia usar naquele centro. Agora eu vou colocar a de beijinho e aí eu vou preparar a de paçoca, porque era pra eu preparar a de moranguinho, mas não tinha moranguinho, né? O Nesquik suficiente. Então eu fiz a de paçoca no lugar. Então vamos lá. Aí eu queria muito começar com palha italiana. Só que o Johnny não conhecia esse doce e ele não ficou muito afim, né? E aí eu fui pro brigadeiro, né? Eu achei fácil e tal, enfim. E aí ele também curtiu e ele falou, mas ele não tava muito esperançoso, assim, sabe? Porque eu não sabia cozinhar, gente. Eu não sabia fazer um doce legal, nada. A única coisa que eu sabia fazer de gostoso era um pavê, que eu não sei porque como e nem como eu acertei ele na vida e eu só sei fazer aquele doce, né? E eu sou péssima na cozinha, assim, ó, péssima, péssima, sabe? Eu não sou aquela pessoa que fazia, né, comida gostosa, tudo, porque depois eu fui aprendendo. E aí eu era péssima, né, na cozinha, e o Johnny falou assim: Nossa, Lari, mas não sei muito se vai rolar. Eu falei: Não, tudo bem, vamos comprar as coisas, vamos tentar, faz uma vez, se não der, né, enfim. E a gente fez, fomos lá, compramos no cartão as coisas. Eu lembro que o Johnny achou que a gente ia gastar, tipo, inicialmente uns 300, R$ 400, sabe? E não, as coisas que a gente comprou não foi nem. é, Acho que não gastou nem R$ 180. Tudo. Balanço, embalagem, leite condensado, granulado, as coisas e tal. Eu comecei com granulado tradicional, né? Eu não trabalhei com nenhum granulado gourmet, mas não deu nem
2, 3 semanas a gente trocou pro granulado gourmet, porque a gente achou que ia dar um toque especial e deu certo. E até hoje a gente tá com ele, é um dos nossos brigadeiros favoritos do pessoal. E aí a gente começou. E deu muito certo, a gente planejou muito, né? E aí a gente foi só crescendo a partir de então, né? Mas lógico que teve muitos problemas aí no meio do caminho que outra hora eu posso trazer pra vocês. Mas lembrando que eu tentei fazer, a primeira vez que eu tentei fazer, tá, gente? Eu estraguei 2 massas porque não ficou legal. Só que eu não joguei elas fora, sabe o que que eu fiz? Eu fui praticar. Peguei, elas já estavam ruins mesmo, já ia jogar fora. Eu fui praticar enrolar brigadeiros. Tá vendo, gente? Então, às vezes, a gente tem que pegar assim, ó. Deu errado, lógico que eu chorei, porque eu já falei pra vocês que eu choro mesmo. Ó, a brigadeiro de paçoca, tá? Tô tirando. Mas eu fui praticar, tá? Eu vou ver se eu acho a foto, vou colocar aqui. Mas eu fui praticar o brigadeiro queimado, ruim lá. Eu testei tamanhos, né? Porque eu tava na dúvida de 20 ou 25 gramas. E eu fiz isso, tá? E eu já vou falar o que que aconteceu com essa primeira massa. Eu tô limpando o balcão, já tô limpando a panela, porque eu levei pra lavar. O Johnny lavou as coisas, né? Que ele é meu lavador de louça oficial. E por quê? Porque eu fiz paçoca. Ninho, beijinho, não deixa sabor e nem gosto muito residual, quase nada, né? Agora paçoca, sim. Então eu tive que lavar tudo pra poder fazer o quê? Pra poder fazer as massas de chocolate. A ideia era fazer 4 massas de chocolate, mas eu só tinha cacau, chocolate 50%, para fazer 3 massas. Na verdade, eu ainda tive que tirar umas 10 graminhas ali de cada para dar as 3 certas. E eu consegui, mas o ideal era ter feito 4. Mas tudo bem. Agora voltando. O que que aconteceu, gente? A gente comprou 4 leite condensado, 4 creme de leite na época. E aí, na minha cabeça, olha só, na minha cabeça, eu já tinha estudado sobre congelamento. Ah, pra quem não sabe, acho que eu já falei aqui, mas eu não sei, enfim. Sou técnica em nutrição e dietética. Então, o que que a gente faz? A gente administra uma UAN, que é uma unidade, né, de cozinha, enfim. E aí, por a gente administrar, eu nunca trabalhei na área, tá? Mas eu gostei muito do curso e eu aprendi muito lá. Eu fiz na ETEC e a gente precisa administrar uma cozinha, a gente sabe muitas coisas sobre tudo que acontece na cozinha, né? Manipulação de alimentos, e tal. Por isso que eu dou muitas dicas aqui, falo muito sobre isso, porque é segurança para o cliente e segurança para você também. E aí, eu aprendi muito sobre congelamento, e a minha ideia já era fazer 2 massas de cada e congelar, porque eu sabia que não ia vender tudo, né? Enfim. Aí eu peguei, gente, uma panela grossa, grande, tá? Coloquei já 2 massas. Na primeira vez que eu ia fazer brigadeiro, eu já coloquei 2 pra mexer. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, tá, gente? Não fazia. Porque pra mim, eu achei que eu ia conseguir. Só que o que que aconteceu? O brigadeiro é pra ser feito em fogo alto, né? E eu fiz em fogo alto. Só que a massa branca, eu já dei a dica aqui pra vocês. Se você vê que já no começo já tá queimando, deixa entre o médio e o alto, né? Só que eu não tinha essa dica, eu não sabia dessa dica. E que já começou a queimar logo no início, tá? Por fim, eu achei que eu tinha pegado uma panela grossa, mas não tinha. Ela era bem fina. E 2 massas ainda, gente, não deu o que fazer. Então ela queimou toda, tá? Ela ficou com aqueles gruminhos de queimado, mas mesmo assim eu continuei. Falei, já que já tá perdida, mas vamos tentar dar o ponto, porque é aqui que eu posso errar. E foram 2 massas. E aí eu dei o ponto, tudo certinho. Meu braço doeu horrores, eu fiquei quase 27 minutos mexendo, tá? Ainda mais que eu abaixei o fogo, deixei no fogo quase baixo. Mas eu não sei porquê, o ninho, na verdade, eu acho que o ninho é difícil dele ficar puxa, mas ele não ficou. E aí, enfim, foi um desastre, tá, gente? Só que ele saiu quentinho e mesmo com gosto de queimado, minha família adorou e todo mundo comeu. E aí sobrou metade, quase uma massa, né? E aí a gente fez o quê? A gente treinou, foi isso que eu falei. Então a gente pegou a luva, treinou a balança, como que pesava. A gente tava na dúvida de 20 a 25 gramas, a gente decidiu por 25 porque ficou mais bonito na caixinha. A pessoa
não pensa tanto pra comprar, sabe? Nossa, R$ 10 brigadeiro de 20 gramas, entendeu? Porque na época a gente começou vendendo a R$ 10. Detalhe, na época, tá, gente? Eu lembro disso até hoje. A gente tinha um custo, porque a gente não usava granulado gourmet, né? Eu lembro que a gente tinha um custo de 3,10, R$ 3,10. Quando o Johnny fez os cálculos, ele falou: Meu Deus do céu, isso aqui é uma mina de dinheiro. E aí, a gente vendendo a R$ 10, você tem noção o que é lucrar quase R$ 7 por caixinha, tá? E aí foi nesse momento que a gente viu, depois de umas 2, 3 semanas, que todo mundo gostou dos nossos brigadeiros. A gente falou, por que não investir num granulado bom pra gente fechar, assim, ó, completamente. Na época a gente seguia muito a Cris Doces, né? E ela tem um vídeo, eu acho, no YouTube sobre os granulados. E a gente se interessou, achou que valeria a pena a gente trabalhar com o granulado e deu certo. E na época o granulê custava, gente, nossa, R$ 18,50, entendeu? No máximo R$ 22,50. Hoje eu tô pagando R$ 48,50 nele, tá, gente? Então ele subiu pouquíssimo na caixinha. Eu lembro que a gente ainda ganhava muito bem, quase R$ 6,20 por caixinha, certo? Isso toda brigadeiro, mas a gente fazia muito 2 e 2, entendeu? Enfim. Vocês viram que eu fiz 3 massas, agora vamos limpar tudo. Eu deixo tudo limpinho, tudo organizado, porque eu ia guardar as massas, organizar tudo pro outro dia. Elas tinham que descansar também, né, gente? Eu também tava precisando descansar. Olha só quanta massa. Eu já ia separar algumas pra pôr pra congelar, mas depois eu vi que embaixo ainda tava quente. Aí eu deixei organizado e tchau, gente. Nossa, toda descabelada, mas eu já estava cansada. Eu ia tomar um banho ainda, ia organizar umas coisas de casa pra poder dormir. E esse daqui já é no outro dia que eu já separando as massas para poder congelar a massa da encomenda também. E não vamos esquecer de etiquetar, né, gente? Ó, esse erro eu não cometo mais. E eu estava etiquetando todas as massas da encomenda, já deixei num saquinho certinho para colocar lá no congelador. E essas massas que ficaram, umas eu ia usar hoje na produção, e essa de paçoca é de beijinho, eu ia separar em porções menores, porque como eu falei, eu vendo eu desço pouco, de pouco em pouco, né? Pra não ser uma produção tão grande, fica mais fácil também. Aí eu separei as de beijinho e fui separar as de paçoca. E depois, claro, né? Eu já fiz o quê? Já etiquetei a de beijinho pra eu não descer mais como ninho, né? Pra quem aqui caiu de paraquedas, a produção que deu tudo errado foi porque eu não etiquetei, tá bom? As massas que estavam no meu congelador. Então, o link tá aqui embaixo, se vocês quiserem assistir depois, para quem não assistiu, para vocês entenderem, né, como um erro pode ser tão grande depois, né? E aí é um erro atrás de erro e, enfim, aí dá um bug total e dá tudo errado, literalmente. E aí eu já coloquei tudo em saquinhos assim, ó, para eu colocar para congelar. E aí, eu já comecei eu ia começar a minha produção do dia, porque hoje tinha venda na rua. Detalhe, tudo isso eu fiz, eu acho que entre as 5 ou 6 horas, antes do meu filho acordar, tá? E aí eu já peguei a Nutella pra fazer o quê? Pra eu fazer os brigadeirões, porque do último vídeo, quem viu, eu fiz 15 brigadeirões de ferreiro. E aí hoje eu estaria fazendo 9 brigadeirões de ninho com Nutella. Tinha sobrado 3 de ferreiro, se eu não me engano, para dar uma intercalada legal. E aí foi isso. E aí eu já coloquei no congelador também para depois eu pegar e poder fazer os brigadeirões. Enquanto isso, eu fui cuidar do meu filho, tá, gente? Isso daí é depois, quando meu filho foi pro treino. Quem leva ele no treino hoje, nas quintas-feiras, é o vô dele. Então, porque o Johnny tá trabalhando, tá, gente? Pra quem não sabe, o Johnny trabalha, tá? Ele tem o serviço dele e a gente tem em conjunto a Brigadeiros Doce Casal. Então, por isso que a gente trabalha à tarde e noite, né? Porque na parte da manhã ele trabalha, mas às vezes eu trabalho também na parte da manhã. E nós, a gente faz tudo isso cuidando do Guilherme, tá? Mas foi uma coisa que a gente escolheu, porque por mais que a gente trabalhe o tempo todo também aqui dentro de casa, a gente consegue ter momentos com ele que fazem diferença, a gente consegue participar de muita coisa da escola,
a gente consegue numa quarta-feira ir num cinema, enfim, a gente consegue fazer tudo isso, mas é lógico que tem um outro preço também, que muitas vezes a gente trabalha aqui com ele dentro de casa, e ele já tá acostumado, já sabe, já são 4 anos assim, e ele agora já entende também, porque ele colhe os frutos, tá? Dá vendas de brigadeiro, e eu explico pra ele quando ele ganha um brinquedo novo, quando ele ganha qualquer outra coisa, né? Ele é apaixonado por Hot Wheels, então você já sabe que cada pista da Hot Wheels é o zóio da cara, né? Mas ele sempre tá ganhando, a gente tá tentando montar uma cidade pra ele. Ele já tem bastante coisa, mas toda vez que a gente entrega uma cidade pra ele, a gente conversa e explica que isso vem do dinheiro dos brigadeiros. Então, ele já tem essa noção, né? Quando a gente viaja também, a gente viajou recentemente, e então ele já tem essa noção. Então, isso ajuda, né, a gente se sentir um pouco menos culpada. Mas eu prefiro me ver estar trabalhando aqui do que estar trabalhando longe dele. É um olho aqui, um olho no peixe, o outro no gato que fala, né? Mas é assim e a gente vai seguindo. Bom, nesse momento ele tava lá assistindo, né? Não, ele tava assistindo, não. Ele tava nesse momento aí, tava no treino com o meu pai. Ó, vocês viram que eu coloquei um brigadeiro e não coloquei recheio. Vocês viram, né? Mas aí eu tirei e coloquei, eu esqueci. E aí eu já fui separar pra fazer ninhos pequenininhos de 25 gramas. E enquanto ele tava lá, eu peguei e comecei a produção. Porque antes é arrumar coisa para ir pro treino, dar café da manhã, eu tomar café da manhã também, né? Organizar alguma coisa que precisa ali da casa, sabe? Enfim, vocês sabem, né, gente? Eu tenho certeza que vocês sabem, porque a maioria que acredito que tenha filhos trabalha em casa também e é essa correria. Aqui não é diferente, é a mesma coisa, tá bom? A mesma, tá? Aí agora eu vou fazer alguns brigadeiros de chocobol, não, confete. Gente, eu amo muito trabalhar com esse confete. Todo mundo elogia o nosso confete, porque não é um confete duro, ele é macio. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Da marca dele, tá bom? Eu compro ele na loja de embalagem, tá? Mas eu só vou mostrar a marca dele. Aqui eu não mostrei aqui no vídeo e eu esqueci. Mas aí o link vai ser por causa da marca, para vocês terem a noção da marca. Se vocês acharem na cidade de vocês, vocês podem comprar também. Ele é muito bom, muito elogiado aqui pelos clientes. Aí eu fiz alguns ali só para dar uma diversificada na montagem das caixinhas, porque hoje eu não vou fazer muita caixinha, como eu falei, eu tenho muito produto ainda. Gente, isso daqui é a continuação do outro vídeo, tá? Se eu não deixei claro isso, porque eu decidi gravar logo depois, né? Então eu ainda tô com aquelas palhas, tá? Que hoje é quinta-feira. Esse vídeo tá sendo feito na quinta-feira. A produção foi na quarta e aquele vídeo lá que eu postei foi realmente na terça que eu fiz, tá? Então foi logo um em seguida do outro. Então a gente tá com as palhas, tem muita coisa pra vender ainda. E já vou adiantar, porque eu não lembro se eu falei aqui no vídeo, mas hoje na venda de quinta foi uma venda muito baixa, muito abaixo do esperado. A gente vendia, não é vendia, é o mês, né, gente? O mês é assim mesmo, né? É a data. A gente geralmente vende mais uns R$ 700, R$ 800 na quinta-feira. Só que a gente vendeu, assim, 350 assim, chorado, sabe? Chorado. Enfim, e a gente tinha uma venda na sexta, só que a gente não pôde mais vender nesse lugar que a gente já estava vendendo. E, enfim, aí complicou toda a nossa produção aqui. Mas a gente vai lá de novo em outro lugar, né? Na sexta, se sobrar mais produtos, porque precisa vender. Tem bastante produtos aqui. E agora eu tô embalando os brigadeirões. Já terminei, né, a produção. Lembra dos beijinhos que sobrou mais de 7 caixas de beijinho, eu acho, né? Aí esses brigadeiros eu vou intercalar 2 e 2 pra sair pra vender mais. E deu certo porque a gente vendeu, tá? Eles. E, e foi isso. Aí eu tô separando, ó. É que eu esqueci de mudar a posição da câmera. Esqueci. Mas aí eu me liguei. E daqui a pouco eu me ligo que a posição da câmera não tá muito legal. E aí eu ajusto, tá? Mas eu já estava embalando as caixinhas. Ó, aí eu arrumei a câmera. Já estava organizando as caixinhas e ia sobrar beijinho, né? E é isso que eu falei.
No outro vídeo, eu ia dar de brinde, anunciar que ia ter brinde, né? Para as pessoas poderem comprar e ganhar um brinde. E duas pessoas compraram de 7. Mas assim, comprarem no WhatsApp, já mandarem as encomendas, né? Que eu sempre faço isso. E é a semana, gente, porque toda semana eu tenho, às vezes, já 15, 10 pedidos para levar já, entendeu? E essa semana eu só tive um. O outro pedido a moça veio buscar aqui em casa. E foi isso. Aí eu coloquei os outros tudo nos blisters pra dar de brinde, né? Que não foi dado. E adivinha, foram vendidos ainda. Por quê? Porque assim, eu anunciei o brinde quem já encomendasse pelo WhatsApp, né? Depois que o Johnny já saiu de casa, não ia ter mais brinde, né? E exato, né? Aí só foi essas duas pessoas, enfim, aí saiu. E aí ele vendeu. R$ 4 cada um ainda. Porque tava lá, o pessoal quis comprar a unidade. Enfim. Aí agora eu estou colocando a data de validade. Só que eu coloquei em todos ali, já fui separando, já fui organizando. E aí eu vou pegar todos os produtos, todos, e colocar aí em cima do balcão. Por quê? Porque tinha muito produto e eu precisava chamar a atenção das pessoas para comprar. Então, eu coloquei tudo também para fazer uma contagem, ver quantos produtos tem, né? E fazer muitos vídeos, né? Aí eu já estava arrumando as caixinhas lá atrás, os brindes. E aí eu fui colocando os brigadeirões, pegando os brigadeirões da caixa também, tá? Aí depois eu acho que veio as palhas italianas para vender também. E os copos das palhas italianas também, que estão misturadas. As fatias. E as fatias essa semana deu uma encalhada, né? Mas é isso, gente. É a rotina real aqui de uma confeiteira. Todos esses produtos que eu tinha para vender hoje e não vendeu nem metade. Bom, gente, agora, olha só. Tem aqui as sacolas, as colherzinhas que vão, tá? Vou colocar a maquininha para carregar antes que eu esqueça. E essas coisas eu vou deixar aqui por enquanto. Aí, quando for, eu vou anunciar tudo no Instagram, tá? Aí, quando for lá pela meio-dia, mais ou menos, isso, porque o Johnny sai daqui 1 hora. Aí eu já vou ter os pedidos separados, né? E aí sim, nossa senhora, olha o tamanho dessa bagunça aqui atrás. Deixa eu fazer assim que tá mais clean, né, gente? E aí eu vou arrumar as caixas e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumo as caixas também pro Johnny poder sair pra poder fazer as entregas e as vendas, tá bom? Hoje eu anunciei brinde, como eu falei pra vocês, um jeito das pessoas conhecerem nosso beijinho, mas o principal também é que hoje uma data do mês que tá fraco, né? Então a gente tem que dar uma incentivada para as pessoas comprarem. E é isso, eu vou mostrando pra vocês. Gente, aí eu posicionei a câmera, mas eu ainda ia arrumar. Coloquei pra gravar. Aí meu filho veio falar comigo e aí eu perdi o rumo, né? E aí eu não consegui posicionar pra vocês verem eu arrumando a caixinha, mas a caixa de cima eu vou conseguir mostrar melhor, né? Aí eu coloquei todas as caixinhas e os brigadeirões e as palhas pequenas, né, de R$ 10 ali. Isso, aí eu tampei e coloquei a outra caixa em cima para colocar os copos e as fatias. Aí aqui eu consegui arrumar melhor, ó. Ai, gente, nossa, aí tinha muita coisa, né? E é como eu falei, muita coisa e produtos, assim, muitos produtos errados nesse dia aí, por todas as coisas que deu errado, né? Mas é isso, é seguir em frente. Oi, gente, Johnny já chegou, deixa eu fechar a porta aqui. Meu filho tá assistindo, aí isso não faz muito eco. Já tem louça ali, ó, pra guardar. O Johnny chegou, as caixas estão aqui. As vendas não foram tão boas assim. É... Mas tudo bem, amanhã a gente vai pra rua de novo. Se precisar, vai no outro dia de novo. E a gente vai ter que ser assim, tá? Hoje eu não fiz nenhuma produção, estava programado aqui, né, no meu planner. Fazer mais produções, mas faltou alguns ingredientes, alguns insumos, porque na nossa programação a gente ia fazer compra só amanhã.
Aí eu tive que fazer uma massa a mais lá e acabou, tá? E eu ia fazer brownies hoje. Aí o que aconteceu? O Johnny vai fazer compra hoje, eu fiquei com o Guilherme. Quando ele chegar, a gente vai jogar com ele, que a gente já tinha prometido. E aí, quando ele dormir, provavelmente eu vou vir aqui arrumar toda a bagunça, porque vocês vão ver o tanto de coisa que o Johnny vai trazer e vai ficar aqui tudo bagunçado, porque precisamos comprar muitos tipos de embalagem que acabou. Ah, só pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui, tá? Ó, gente, meu estoque vazio, vazio, tá? Aqui tá as caixas que eu já vou arrumar, organizar os nossos produtos. E é isso. Aí amanhã eu vou tentar encaixar a produção que era pra fazer hoje entre amanhã e sábado pra eu não sair do cronograma. Mas eu vou tentar gravar também pra vocês e assim por diante. Vou tentar gravar o máximo porque eu sei que vocês gostam de ver, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, tá? Seu hype também. Comentem aí, podem, meu Deus, fazer perguntas. E é isso, tá? E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!